Bom dia a todos. Eu inicialmente agradeço o convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, abordando esse tema bastante prevalente e um tanto polêmico. Obrigada. Bom, acho que eu gostaria inicialmente de relembrá-los o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Vocês sabem que a tireoide ela está regulada pela secreção hipotalâmica de TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, e o TSH estimula a síntese hormonal, todos os passos de síntese hormonal. Por feedback negativo, né, o T4 ele tem que chegar em nível, principalmente hipotalâmico, ele é convertido em TI3 e faz o feedback. Essa regulação é principalmente hipofisária do que hipotalâmica. Os hormônios tiroidianos, eles circulam fundamentalmente ligados a uma proteína transportadora e nos tecidos periféricos, o T4 é transformado em T3 e o T3, sim, é o hormônio ativo. Considera-se hoje o T4 como um pró-hormônio e o T3, sim, o hormônio ativo. Bom, sempre que esse eixo é extremamente sensível, mínimas alterações do T4 vão repercutir na secreção do TSH. Então, hipotizando um indivíduo que se encontra com os seus hormônios TSH, T4 livre e T3 livre, na faixa da normalidade, representada por essa área achurada. À medida que ocorre uma hipofunção tireoidiana, então um distúrbio primário da tireoide, o nível do paciente de T4 vai cair discretamente, mas ainda se situará na faixa da normalidade. Isso faz com que o TSH já se eleve em escala exponencial. Então, a relação entre T4 e TSH é log linear. Se T4 cai de 1, o TSH se eleva em escala logarítmica. Então, aí nós já vamos ter uma situação que você vai ter. E essa fase de discreta hipofunção, ela pode durar anos e décadas. Então, muito tempo até que a doença progrida mais tardiamente. E o T3 ele não vai se alterar. Por quê? Numa falência mínima de tireoide, o aumento do TSH vai estimular a conversão do T4 em T3 para garantir ao indivíduo o hormônio ativo, o mais importante, e manter as funções do indivíduo. Bom, então essa fase aqui é o que nós caracterizamos então da fase subclínica da doença. T4 e T3 dentro da faixa da normalidade e o TSH discretamente elevado, geralmente até 20 no máximo. À medida que a doença progride, o T4 vai cair mais e mais e o TSH subirá, então, como eu falei, em escala logarítmica. O T3 não é importante no hipotireoidismo porque, como eu falei, o T4 é convertido em T3 pelo aumento do TSH e ele só cairá muito tardiamente na doença. Bom, e aí já vem a fase declarada da doença, onde aparecerão os sintomas e sinais de uma falência grave. Bom, então, por definição, hipotireoidismo subclínico, então uma fase leve da doença, é caracterizada por indivíduos praticamente assintomáticos, com TSH elevado, pelo menos em 2 ocasiões, e T4 livre normal. T3 eu nem cito porque ele não é importante para o diagnóstico do hipotireoidismo. E tem uma prevalência estimada em torno de 4 a 20% da população. Bom, mas se é uma definição bioquímica, porque o indivíduo praticamente assintomático, ela é traduzida por uma alteração leve do TSH, eu preciso saber o que é TSH normal. E isso vem de estudos epidemiológicos. Eu vou citar aqui um grande estudo americano, o Yannis 3, que avaliou indivíduos a partir dos 13 anos de idade até mais de 80 anos,
todos eles sem doença tiroidiana, e ele estabeleceu que a faixa de normalidade do TSH era em torno de 0,45 a 4,1 miliunidades por litro, e com uma mediana de TSH de 1,39. Por outro lado, a Associação dos Bioquímicos Clínicos, avaliando indivíduos sem história pessoal ou familiar de doença tiroidiana e dosando anticorpos, antiperoxidase e tiroglobulina nesses indivíduos, esses anticorpos traduzem a presença de tiroidites autoimune, tiroidite de Hashimoto. Então, excluindo tudo isso, eles acham que a faixa normal do TSH é 0,3 a 2,5. E eu tenho visto muitos endocrinologistas já tratando indivíduos que têm TSH de 3, 3,5, trazendo os valores de TSH para uma faixa mais baixa. Mas é importante a gente assinalar que isso, nos trabalhos que estudam o subclínico, não utilizam essa faixa tão baixa. Então, a faixa estabelecida, que pela maioria dos trabalhos é em torno de 0,4 a 4 miliunidades por litro do TSH. Esse estudo em Yannis 3 mostrou também as alterações do TSH, porcentagem de indivíduos com TSH elevado em função da idade. Vocês estão vendo como ele estudou a partir dos 13 anos, mostrou que a partir dos 40 anos, as mulheres preferencialmente têm uma porcentagem maior de TSHs elevados. Então, o TSH se elevando com o passar dos anos, né, pode ser por problemas ainda de tiroidites que não foram detectados, porque esse estudo não dosou anticorpos nesses indivíduos, ou porque é uma alteração natural do TSH. Há uma alteração do set point hipofisário na regulação do hormônio com a idade. E isso, a reanálise desse estudo mostrou exatamente isso, que os indivíduos mais jovens têm valores de TSH mais baixos do que os mais idosos. Então, à medida que a idade progride, o TSH é mais alto, normalmente, normal, né? A faixa de normalidade muda com a idade. E quase 10 a 13% dos idosos têm TSH acima de 4,5, sendo que o percentil 97,5 é 7,5 miliunidades por litro. Se nós considerarmos TSH normal até 2,5, 35% dos idosos seriam classificados como hipotiroideus. Bom, então, o que nós admitimos até hoje é que a faixa de normalidade do TSH gira em torno de 0,4 a 4. Como eu falei, na maioria dos trabalhos também aceita como normal essa faixa de referência. A fase, então, o hipotiroidismo subclínico, eu já defini, T4 livre dentro da faixa do normal e geralmente TSH entre 4 a 20. E na fase clínica da doença, o T4 vai estar baixo e o TSH cada vez mais elevado. Reforçando, então, o conceito da doença subclínica. Bom, então, diante de um TSH alterado, sempre respeitando a idade do paciente, como eu já mencionei, o que nós temos que fazer? É repetir esse TSH, verificar se ele se mantém alterado. Então, 3 a 6 meses depois, nós devemos repetir a dosagem do TSH e dosar o T4 livre e, se possível, os anticorpos antiperoxidase. Porque a principal etiologia dessa alteração do TSH serão tiroidites autoimunes. Bom, eu quero lembrá-los também que existem situações clínicas que cursam com elevação do TSH e que não é distúrbio tiroidiano, não. Né? Então, por exemplo, na fase de recuperação de qualquer paciente internado por doença qualquer, na fase de melhora, então, de qualquer doença, nós podemos ter TSH elevado até 20 miliunidades por litro. A interferência de medicações que interfiram na via dopaminérgica, como os antieméticos, antipsicóticos,
pode dar. Então, só preciso saber que medicações o paciente está recebendo. Também o indivíduo pode desenvolver anticorpos heterófilos que vão interferir nas dosagens hormonais. Então, esses pacientes vão ter TSH persistentemente alterado e quando a gente suspeita dessa condição, o que eu tenho que fazer é dosar por um outro método. Eu, de vez em quando, eu mando amostras de paciente para o Fleury, desconfiando de uma alteração metodológica no meu método lá do laboratório. E também eu quero lembrá-los que no hipopituitarismo, então doença central, você pode ter discretas elevações do TSH, só que nessa condição o T4 livre estará baixo. Então, sempre que eu tenho um TSH alterado, eu devo confirmá-lo e acrescentar o T4 livre para eu analisar os dois em conjunto. Porque, como eu falei, quando eu tenho um distúrbio primário da tireoide leve, o T4 livre é normal e o TSH que é discretamente alterado. Mas se eu tenho um TSH discretamente alterado e um T4 livre baixo, aí eu tenho que pensar no hipopituitarismo. Eu tenho que investigar os outros eixos hipofisários. Certo? Bom, então, como eu falei, a tireoidite autoimune, a tireoidite Hashimoto é a principal etiologia do hipotireoidismo. Nós herdamos uma predisposição genética para a doença, fatores ambientais, principalmente o excesso de iodo, é o principal fator ambiental para que ela desenvolva, que o indivíduo desenvolva a doença, há uma ativação do processo autoimune, anticorpos contra a tireoide serão produzidos e ocorre uma apoptose acelerada das células tireoidianas e vão aparecer alterações já no ultrassom, um padrão hipercóico. Depois, anticorpos vão se manifestar, 90% tem anticorpo positivo. Vem a fase subclínica da doença, então, leve da doença, e 5% ao ano desses indivíduos irão para a fase declarada. É importante eu assinalar que dessas diferentes fases pode levar anos, décadas, né? Ela pode levar muito tempo. Bom, e eu tenho que perguntar, então, qual é a importância dessa fase subclínica da doença? Os pacientes apresentam sintomas relacionados a ela? Existe envolvimento de órgãos, sistemas e uma morbidade potencial? É justificada a terapêutica? Isso é o que tem se buscado ao longo desses últimos anos. Quando você tem uma falência mínima da tireoide, caracterizada por um TSH menor que 10, como eu falei, a fase subclínica, o TSH vai de 4 a 20, na maioria das vezes. Mas vamos dividi-los numa fase mais leve, num TSH menor que 10. Geralmente, os pacientes são assintomáticos e os estudos mostram que não há melhora na qualidade de vida com o tratamento. Diversos estudos, eu estou citando um nacional que comparou pacientes com hipo subclínico de controles e mostrando a função cognitiva, várias abordagens para avaliar isso, e não mostrou diferença significativa entre o indivíduo com uma disfunção leve subclínica, né, do indivíduo controle. Alteração lipídica existe quando eu tenho uma falência mínima? Né? Bom, eu vou mencionar apenas o resultado de 4 estudos randomizados, duplo cego, que mostrou sim que o tratamento com levotiroxina tem efeito benéfico sobre o perfil lipídico. Isso é contraditório na literatura, mas a análise de 4 estudos randomizados mostra que sim, tem um efeito benéfico sobre o perfil lipídico, sem efeitos sobre lipoproteína A, homocisteína, proteína C reativa. E quanto ao risco cardiovasculares numa disfunção leve? Bom, você sabe o que se tem demonstrado ao longo dos anos, que o hipotireoidismo subclínico de longa duração pode causar efeitos, sim, em hipertensão, principalmente diastólica, disfunção também diastólica, visto pelo ecocardiograma, disfunção endotelial, o espossamento da camada arterial
e a dislipidemia, como eu já mencionei. Então, são diversos fatores que poderiam levar ao aumento da morbidade e mortalidade cardiovascular. E eu vou citar o trabalho de Jama, que eu acho que é um dos mais importantes, que fez uma meta-análise, desculpe o slide, mas não teve condições de melhorar. Mas ele reúne os principais trabalhos na área e totaliza nessa meta-análise mais de 55 mil indivíduos, e nesses trabalhos o risco aumentado, que é desse lado direito, alguns deles mostrando um risco significante em outros, enquanto outros nem tanto, tá certo? Isso é quanto ao evento coronariano. A mortalidade por uma coronariopatia, também a maioria deles mostrou para a direita, então um risco maior. Esses são os diferentes estudos analisados, outros não, né, como vocês estão vendo, mas no total dessas avaliações, mostra que tem um risco aumentado, discreto, mas significante nessa meta-análise que reúne todos os trabalhos. E também quanto à mortalidade, a análise total dos diferentes estudos mostra também um risco relativo aumentado para a mortalidade. Então, a conclusão desse trabalho do Jama mostrou que esse risco de eventos coronarianos e mortalidade é principalmente, que ocorre principalmente dos indivíduos que têm o TSH acima de 10, como nós estamos vendo aqui. Aqui estão os indivíduos entre 7 e 9,9. O risco é discreto, mas aqueles com uma disfunção tiroidiana maior, com TSH acima de 10, eles têm um risco maior para evento coronariano, mortalidade para evento coronariano e a mortalidade total de diferentes causas também. Tá certo? E outra coisa que esse estudo mostrou nessa meta-análise, estratificando os indivíduos por faixa etária. Estão vendo aqui as diferentes mortalidade total por diferentes faixas etárias. Aqueles com maior que 80 anos, tendo um TSH alterado, não alterou a mortalidade. Porque é normal para o indivíduo de 80 anos ter valor de 7, de 8, por aí, tá certo? Então, para esses indivíduos mais idosos, um TSH mais elevado não alterou a mortalidade. O que alterou foi para os indivíduos mais jovens, como nós estamos vendo aqui. Desculpe o slide, mas não teve jeito de melhorar. Bom, então as conclusões desse importante estudo que faz essa meta-análise, reunindo principais trabalhos na área, é que o hipotireoidismo subclínico está associado a um risco aumentado de eventos coronarianos e mortalidade coronariana naqueles indivíduos com TSHs mais altos, particularmente naqueles com TSH acima de 10, certo? Bom, então, diante dessas evidências, a decisão de tratar um indivíduo com a levotiroxina, nós vamos analisar um contexto. Os níveis lipídicos desse indivíduo, as condições cardíacas dele, se apresenta sintomas, a maior parte não vai ter sintoma, mas a idade dele, as condições de saúde, a história familiar, pensando numa tiroidite, porque se ele tem uma disfunção leve, uma história familiar forte de tiroidite de Hashimoto e tiver anticorpos positivos, é muito razoável nós pensarmos que esse indivíduo vai progredir para a doença declarada. Então, se tiver anticorpo, é um indício que ele vai progredir, com muita certeza. De tal maneira que o que se considera hoje o tratamento, se eu tiver, então, um paciente com TSH persistentemente elevado, vamos colocar inicialmente numa disfunção leve, 5 a 9 microunidades por ml ou 1.000 unidades por litro, os pacientes sendo jovens ou de meia idade, mas tiverem algum sintoma, tiver bócio, anticorpo positivo, alteração lipídica, outro risco cardiovascular, que pode ser uma hipertensão, e se tiver grávido ou tiver um problema de infertilidade, considera sim o tratamento.
Então, nós devemos tratá-lo e deixar o TSH nos jovens nessa faixa. Porque vocês lembram, por que essa faixa? O estudo Yannis 3 mostrou que a mediana de TSH nos indivíduos mais jovens é 1,39 microunidades por ml. Então, a recomendação, que quando eu tenho um TSH, eu insisto aqui, persistentemente alterado, considerar, assim, o tratamento nessas condições e deixar o TSH nessa faixa nos jovens e nos mais idosos numa faixa mais elevada. Agora, tendo o TSH nessas concentrações, o indivíduo de mais que 80 anos, ou o indivíduo com mais de 65 anos com TSH menor que 7, a conduta aí será só observatal. Então, baseado nessa meta-análise, a conclusão recente, publicada agora no Lancet, é que se faça isso. Bom, agora, se eu tiver um TSH acima de 10, sempre tratar, né? Tratamento com levotiroxina e respeitar, então, essas concentrações aqui, como eu já mencionei anteriormente. Bom, o tratamento do hipo subclínico, ele é muito tranquilo, é a levotiroxina sódica em doses crescentes até normalizar o TSH. Eu assinalo o cuidado que nós temos que ter no tratamento. E geralmente a gente começa com doses bem baixas, 25 microgramas, e reajustes. Não pode ser rápido, porque esse eixo é lento, o TSH demora para cair, então eu tenho que reajustar as doses após um uso bem regular da levotiroxina. A levotiroxina, ela deve ser ingerida, primeira coisa, ao se levantar, com 1 copo d'água. Por quê? É bastante água, porque ela é absorvida em ilho, é bem distal no intestino, e após meia hora é que deve se tomar o café da manhã. Tá certo? Então, nós temos que ter um uso regular da medicação para eu valorizar a dosagem do TSH e tem que ser usada de modo correto. Ela não pode ser usada com drogas, por exemplo, o omeprazol, porque ele quela. O hormônio não pode ser dado com cálcio. O cálcio tem que tomar bem longe da levotiroxina, porque faz complexos insolúveis e ela não é absorvida adequadamente. Eu gostaria de mostrar esse slide, é a sensibilidade do TSH a alterações pequenas da levotiroxina. Então, foram dados 25 microgramas a cada 8 semanas. E se vocês estão vendo as diminuições progressivas do TSH com os aumentos dessas doses. Chegando na faixa da normalidade, que é essa faixa achurada, se eu der mais 25 microgramas, você vai ter uma porcentagem de indivíduos que já vão estar com TSH suprimido, tá certo? Então, vão estar cada vez mais suprimido. E isso é extremamente indesejável. Então, nós temos que ter o cuidado de deixar o TSH, então, naquelas faixas da normalidade e nunca deixar na faixa supressa, porque aí eu vou para o outro lado, que é a outra disfunção tiroidiana, que é o hipersubclínico. Né? Que o T4 e o T3 estarão dentro da faixa de referência, geralmente entre 0,1 e 0,3, 0,4, e mais tardiamente aqui a fase clínica da doença, quando os hormônios estarão elevados e o TSH suprimido. Então, por definição, hipersubclínico é TSH abaixo de 0,4, a fase subclínica geralmente é de 0,1 a 0,4, os hormônios livres normais, e os efeitos adversos, principalmente, ocorrem quando o TSH estiver menor que 0,1. E aqui eu assinalo que a principal causa de hipersubclínico é o hipertratamento com a levotiroxina. São indivíduos hipotiroideus que estão recebendo a mais a droga de reposição. Então, 20 a 40% dos pacientes hipotiroideus estão hipertratados em hipersubclínico. Também a doença de Graves, o bócios muito mais frequente que a doença de Graves, os bócios multinodulares ou uninodulares tóxicos e a síndrome do T3 baixo. Vocês lembram da síndrome do T3 baixo? É a síndrome do doente eutiroideu.
Então, a avaliação da função tiroidiana em um paciente doente por qualquer doença é problemática. É melhor não avaliar, a não ser que ele tenha características clínicas muito marcantes de uma disfunção tiroidiana. Senão, é melhor que ele melhore. Mesmo na fase de recuperação, você pode ter elevação do TSH, como eu já mencionei. Então, avaliar o mais tardiamente de uma doença qualquer, porque senão você pode incorrer em erros, em classificá-los como hipo ou hiper e não ser, tá certo? Bom, os potenciais efeitos do hiper subclínico são no coração, no sistema ósseo e também sintomas neuropsiquiátricos ou relacionados ao hipertiroidismo. O hipertiroidismo aumenta, e a principal alteração com relação ao hipersubclínico é um aumento da incidência da fibrilação atrial, que é 3 vezes maior do que o indivíduo normal. Esse é um trabalho antigo já e confirmado, que a arritmia, a fibrilação, a incidência aumenta muito à medida que eu suprimo o TSH, como vocês estão vendo aqui. E também alterações de estruturas cardíacas, né? Hipertrofia ventricular no hipertiroidismo subclínico, né? Devido ao tempo, eu preciso correr um pouquinho. Só quero dizer também que o hipertiroidismo subclínico tem efeitos sobre a densidade óssea, principalmente das mulheres menopausadas, né? Com risco de fratura, pode haver. E o que a gente faz? Em um TSH persistentemente alterado, nós temos que fazer uma imagem com radioisótopos, palpar adequadamente essa tireoide, se tiver bócios, muitas vezes são bócios multinodulares. Se esse TSH estiver bem suprimido, o bócio presente, não tem dúvida nenhuma, mesmo que ele tenha na fase subclínica, com T3, T4 normais, eu vou ter que tratá-lo. E se ele tiver numa disfunção mais leve, de 0,1 a 0,4, mas ele for mais idoso, tiver bócio, também está indicado o tratamento. Agora, se for jovem, mais comumente são doenças de Graves que podem entrar em remissão espontânea. Então, pode ser observado que ainda não vai ter grande efeito. Se ele aparecer alguma coisa a mais, aí a gente tem que olhar o paciente, né? Então, como conclusão, eu diria que a doença tiroidiana subclínica é comum, bastante prevalente. Entretanto, o screening para detectá-la não é recomendado pela falta de estudos randomizados e controlados. Apenas a Sociedade Americana de Tireoide recomenda que se faça um TSH a cada 5 anos, não é anualmente não, após os 35 anos. Então, as outras sociedades pedem que a gente faça o sistema case finding. O quê? Conversar com o paciente, ver sintomas, ver história familiar, palpar adequadamente a tireoide para ver se você detecta um bócio. E aí sim pedir um TSH para tentar ver se ele tem uma disfunção subclínica. O screening generalizado não está recomendado. E o tratamento é sempre recomendado para pacientes com TSH acima de 10, né, sempre, e menores que 0,1. Nessas faixas aí, entre 4 e 9, nós temos que individualizar o caso, a idade, jogar com vários fatores para poder tratar o indivíduo.